Belezinha, pessoal. Olha só, boa noite de novo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre discursiva, tá? A ideia aqui, pessoal, é otimizar os estudos, tá? Essa aula aqui sobre, né, como os seus estudos se tornam argumentos, é para vocês entenderem um pouco assim que mesmo quando a gente trabalha com um tema de atualidades, né, que a gente chama que é atualidades, que nada mais é do que conhecimentos gerais, a gente pode partir de conhecimentos que a gente já tem. Mas conhecimentos que a gente já tem, como assim, Patrícia? Conhecimentos que vocês utilizam no dia a dia de vocês ali do estudo de vocês, tá? Por quê? Eu também quero eu também quero lembrá-los, né, de algo muito importante, que vocês praticam a discursiva incessantemente. Tem gente que faz 2 textos por semana, tem gente que faz um, tem gente que estuda a discursiva toda semana, enfim. A gente tem uma rotina de discursiva, tá? Mas o examinador, ele vai ler o texto de vocês uma vez na vida. Então, aquela sensação, às vezes, né, de necessidade de inovação na discursiva, que muitos de vocês têm, não precisa, tá? Não precisa. Por quê? Você pode ter um parágrafo padrão, ou seja, você pode ter um argumento que você vai utilizar em todos os seus textos, ou em todos os textos que aparecerem com aquela temática, tá? Eu lembro que quando eu fui fazer vestibular ainda, gente, não vou nem falar o ano, tá? Mas eu fui fazer vestibular, aí o professor do cursinho falava assim, não, porque vocês têm que ter os argumentos prontos, porque vocês têm que ler jornal, revista, não sei o que tem. E, assim, eu tinha argumentos bons, eu gostava de escrever, mas pensa numa pessoa que travava na hora da introdução. Eu não conseguia começar meu texto. Não conseguia. De jeito nenhum. E aí, é, eu tentava de tudo, né? Eu falava com todos os professores possível, falava com o professor de redação, falava com o professor de português. Aí até que um dia eu cheguei, né, pros meus pais. Os meus pais são advogados. Na verdade, minha mãe era procuradora do estado e meu pai é advogado. Ou seja, vivi em casa que só falava de direito o dia inteiro. E aí cheguei assim, adolescente, né? Cheguei nervosa, irritada, estressada. Eu nunca vou conseguir na vida escrever um texto. Eu nunca vou conseguir passar no vestibular porque eu não consigo fazer redação, né? Adolescente, irritada. E aí minha mãe, sábia, calma, virou pra mim e virou assim: o que que tá acontecendo? Eu não consigo começar o texto, eu nunca sei o que colocar na introdução. O professor fala que eu tenho que achar a melhor introdução e que eu tenho que lembrar da introdução, mas eu nunca lembro. Eu não sei. Aí sabe o que minha mãe fez comigo? Me deu o artigo 5º da Constituição para eu ler, principalmente os primeiros incisos. Fala assim: isso daqui você pode usar para qualquer introdução que você quiser. E, gente, não é que deu certo? Quebrei a cabeça. Não vou falar que assim, né? Minha mãe não me deu a resposta pronta, não. Ela só me deu a Constituição e o artigo 5º. Mas funcionou, porque aí eu conseguia falar, né? Principalmente em assunto ali de vestibular, que sempre tinha crítica, tinha questão social. Eu começava o meu texto com o artigo 5º da Constituição. Falava sobre dignidade da pessoa humana, ou se não cabia a dignidade da pessoa humana, cabia a liberdade. Se não cabia a liberdade, cabia que todo mundo era igual. E assim eu caminhei na minha introdução.
e vivi e passei no vestibular. Então, assim, o que que eu trago para vocês hoje? A ideia é você pegar o seu estudo, fazer pequenos parágrafos, de forma que você vai utilizar esses parágrafos no seu texto. Independente se é um texto, se é uma discursiva de conhecimentos específicos ou uma discursiva de redação, tá? Então, como que a gente faz isso na prática, tá? Então, olha só, vem aqui comigo. Prova discursiva nada mais é do que a gente ter o conhecimento. E quando eu falo que em ter o conhecimento, tá? É realmente a gente saber o conteúdo, é a gente saber uma informação, um dado, um assunto específico. Só que, na nossa cabeça, os assuntos eles estão soltos, né? Na nossa cabeça, a gente tem ali, de forma muito genérica, a gente tem caixinhas que a gente vai colocando, que a gente vai agrupando os assuntos parecidos. No texto, eu tenho que fazer um texto coeso, ou seja, eu tenho que fazer uma sequência lógica de parágrafos que são relacionados entre si e que dentro do parágrafo faça sentido aquilo que eu tô falando. Só isso basta? Bastaria se eu tivesse lá no vestibular. Como a gente está no concurso, a gente tem um terceiro elemento, que é o perfil da banca. Como assim perfil da banca, Patrícia? Sebrasp, eu posso fazer de um jeito. FGV, eu posso fazer de outro. FCC, eu posso fazer de outro. E as bancas menores que trabalham com texto dissertativo argumentativo é um pouco mais genérico. Mas, no geral, eu tenho que saber ali as características básicas de cada banca, tá? Lembrando, essas características básicas da banca estão lá no curso, tá? Então, as primeiras aulas que a gente tem ali é desvendando o Sebrasp, desvendando a FGV, desvendando a FCC, tá? Então, aqui você já entendeu para onde você tem que ir. O conhecimento, ele está sendo adquirido dia após dia. Dia após dia, você estuda, você se intera sobre algum assunto, você está fazendo questões, você está resolvendo, está fazendo um resumo, ou está lendo um resumo, está adquirindo conhecimento em geral. E o texto coeso, ele chega com a prática. Normalmente, quando a gente começa a escrever, a gente sabe que o texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas às vezes a gente escreve sem pensar numa relação lógica. Aí manda para correção, aí a Patrícia fala: ó o conectivo aqui, ó a sequência desse, ó o que você colocou na introdução. Aí quando volta, né, na correção você fala assim: ah, tá, entendi, peraí. Então, vou melhorar isso daqui. Normalmente é a questão da coesão, que vai então sendo melhorada conforme você vai praticando. Se você não pratica, você não tem como evoluir no seu texto, tá? Básico. Quando eu falo de uma discursiva de conhecimentos específicos, por que que eu vou estudar a discursiva ou por que que eu vou me preocupar com a discursiva enquanto eu estou estudando? Porque na verdade, esse conectivo aqui que eu coloquei, ele tá errado, porque ele não é verso. Ele é mais. O estudo, ele vai ajudar na discursiva. E o que que eu tô pretendendo
fazer com vocês que a discursiva melhore o estudo, tá? Que isso daqui vire um ciclo. Os estudos vão melhorar a sua discursiva, porque quanto mais você estuda, mais você tem subsídio, mais conhecimento você tem para deixar a sua discursiva mais aprofundada, mais densa, melhor. Só que quanto mais discursiva você faz, melhor vai ficar o seu estudo, porque você já vai deixando alguns argumentos prontos, tá? Colocar em prática o hábito de escrever. Se você começa a escrever pequenos parágrafos, e aqui eu falo pequenos mesmo, tá, gente? Tem assunto que você vai escrever 3 linhas, 5, tá? Um, você não vai fazer um texto completo sobre aquele determinado assunto, não. São pequenos textos, tá? E esses pequenos textos vão virar o quê? Revisão. Quem já tá comigo há mais tempo sabe o quanto eu gosto de lembrar e quanto eu gosto de usar o exemplo das minhas discursivas da ABIN, que, como eram questões discursivas de conhecimento específico, todas as minhas discursivas eu guardava e elas viravam revisão. E como eram, por exemplo, né, Sebrasp, normalmente, conhecimentos específicos, sei lá, ele vai falar ali sobre lei de abuso da autoridade. Ele vai trazer 3 itens ali sobre a lei de abuso da autoridade. Ou seja, quando eu faço a redação, né, quando eu redijo meu texto, eu tenho um resumo completo ali, certo? Então, você tem um material de revisão diferente de um mapa mental, diferente de um resumo, porque foi você que escreveu. Quanto mais próximo eu estou do material que eu produzo, mais associações eu faço e maior é a minha memorização, tá? Então, tô explicando aqui para vocês, basicamente, aqui o passo a passo do porquê a gente tá fazendo isso, tá? Mas entendam então que vamos alinhar o texto, vamos alinhar o estudo. Ao invés de você entender o estudo e a discursiva como coisas separadas, vamos juntar. Vocês não têm que fazer prova discursiva? Vocês não têm que estudar para prova discursiva? Então, ao invés de separar, a gente junta, tá? Para dar mais, para dar mais consistência e fazer realmente com que vocês evoluam, tá? Se eu tô falando, né, de atualidades, eu vou colocar em prática esse hábito de escrever. Mas, Patrícia, eu vou falar sobre atualidades? Não, não necessariamente. Por quê? Porque você vai se forçar a enxergar assuntos atuais nos estudos. Gente, vou citar aqui um exemplo do pessoal que está estudando para tribunais, tem a parte ali de direitos humanos. Depende do seu concurso, tá? Esses direitos humanos, eles são mais abrangentes ou menos, né? Então, ou seja, tem edital que pede pra gente a parte ali só de acessibilidade, às vezes um estatuto da pessoa com deficiência, aquela parte introdutória de teoria dos direitos humanos, né, as dimensões ali dos direitos humanos, e a parte ali da Agenda 2030 ali da 2030 da ONU. Então esse é um edital enxuto. Já nesse edital, já nessa disciplina, olha quanta coisa que você tem para escrever para deixar pronto. Quando você estiver, por exemplo, estudando a Agenda 2030, pega as ODSs
e faz pequenos parágrafos sobre elas. Por quê? Porque a gente tem ODS que fala sobre ambiente de trabalho, sobre saúde, sobre educação, sobre transparência. Então, assim, a gente tem ODS para tudo. Quer argumento mais forte do que você citar um documento da ONU? Não só o documento da ONU, mas um dos objetivos em detalhes, por exemplo, tá? A própria Constituição, claro, a gente sempre pensa no artigo 5º, mas dentro ali do Poder Judiciário, né, as funções do Poder Judiciário, as funções depois, indo um pouquinho mais para frente, né, as funções do MP, da Defensoria, é quando a gente trata, por exemplo, de minorias, qualquer, qualquer tema que envolva minorias, eu não posso citar, por exemplo, as funções do MPU, por exemplo? Posso. O que que eu vou fazer? Eu só vou organizar o meu texto para que eu coloque o que eu sei. Porque o que que eu vejo hoje? Vocês querem argumentos lindos, maravilhosos, mas na hora da prova, o que você vai lembrar é efetivamente aquilo que você sabe. Aquilo que você sabe, você adquiriu de duas formas: ou estudando naquele determinado momento para aquela prova, ou de conhecimentos prévios. Então, se a cada discursiva, se a cada prática, se a cada texto você querer inovar em todos os seus argumentos, pela quantidade de assuntos que você tem que estudar, pela quantidade de coisas que você tem que lidar durante o seu dia, infelizmente você não vai ter memória para tudo isso. Não vai, tá? Então, pegue um argumento, pegue um assunto que é importante para você, que faça sentido para você. Faz o parágrafo enquanto você está estudando e replica isso. E replica. Pessoal da FCC, pessoal que vai fazer prova da FCC, a gente tem uma leva aí de FCC. Gente, se você tiver 5 argumentos prontos da FCC, você faz qualquer prova discursiva dela, de redação. 5. 5 argumentos. Para cada argumento, você tem aí 1 ou 2 exemplos. Acabou. Você vai para a prova só com isso. Tá? Só com isso. Então, quero praticar com vocês. A gente vai praticar com algo simples, tá? Tô aqui, tô revisando direito administrativo. E aí, caio no princípio da eficiência. Para quem é da área administrativa, olha só, para quem é da área administrativa, falou em princípio da eficiência na administração pública, na sua cabeça já vem direto o quê? Os estudos da administração pública, tá? Administração geral e pública. Esse princípio da eficiência casa ali direito administrativo e administração, tá? Então, olha só, aí eu vejo aqui principais características: prestereza, perfeição, rendimento funcional de atividade administrativa. Busca resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades. Busca pela eficiência não pode. Isso daqui é importante. A busca da eficiência não pode servir de pretexto para violar o princípio da legalidade. Os fins não justificam os meios.
não justificam os meios, tá? Aí, olha isso daqui, ó. Eu já resumo, tá? Eu já faço o meu resumo em uma frase. A administração deve buscar a produtividade, a economicidade e a redução dos desperdícios de dinheiro público. Olha que bonito. Produtividade, economicidade e redução de desperdícios. Se vem na minha prova, por exemplo, um tema de sustentabilidade, essa frase já está pronta. Porque eu vou usar o que eu sei, a sustentabilidade na administração pública, tá? Mas olha só, eu vou transformar aquele primeiro resumo num parágrafo. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou enumerar, né, tudo que tem. Ou eu posso fazer assim, ou eu posso fazer marcando, tá? Vou marcando aqui tudo que é importante. Marquei tudo que é importante, eu vou organizar as informações, tá? Naquele aqui, ó, esse daqui, deixa eu trocar a cor aqui para vocês. Isso daqui é um conceito, certo? É um conceito inicial. Exige presteza, então o que que é o princípio da eficiência? Então essa primeira linha aqui é um conceito. Busca resultados positivos. Essa ideia de buscar é o quê? Isso daqui é um objetivo. Qual que é o objetivo do princípio da eficiência? Esses dois aqui, tá? E aí, eu tenho a minha frase aqui de, de resumo, ok? Então, olha só. Comecei a introduzir a partir de um conceito, que é a primeira parte. Vou colocar o objetivo, tá? Aqui eu até trouxe limitação, né, pela legalidade, então os fins não justificam os meios. E eu vou concluir. A ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão, ela vai estar ali presente independente do tamanho do seu texto. Se é um parágrafo só, ali dentro do parágrafo eu vou ter um começo, um meio e um final, dentro do próprio parágrafo, certo? Que é essa a minha organização. E aí, eu vou fazer o meu parágrafo padrão. O meu parágrafo padrão vai ser diferente do seu, porque você vai escolher as palavras e vai escolher a forma que você vai lembrar depois na prova, tá? Então, olha só, vou colocar aqui para vocês as principais ideias. Então, olha só, o princípio da eficiência exige presteza, perfeição e rendimento funcional das atividades administrativas. Ele, o princípio, busca resultados positivos para o serviço público e o atendimento satisfatório das necessidades da comunidade. No entanto, a busca pela eficiência não deve servir de pretexto para violar o princípio da legalidade. Dessa forma, ó, a conclusão aqui, ó. A administração pública deve priorizar produtividade, economicidade e redução dos desperdícios de dinheiro público. Patrícia, eu nunca vou conseguir fazer um parágrafo desse. Tá aqui, ó. Pego o meu parágrafo e mudo as palavras de acordo com o que você está acostumado. Posso mudar? Pode. Olha só. O princípio da eficiência trata de presteza, perfeição e rendimento. O princípio da eficiência é formado, organiza-se, através de presteza, perfeição e rendimento funcional.
Ele busca resultados positivos e atender às necessidades da comunidade. Vai enxugando. No entanto, a eficiência não é aqui pretexto para ferir o princípio da legalidade. Então, você pega isso daqui, que já tá meio pronto, você só vai organizando suas ideias. Só o fato de você pegar esse parágrafo e reconstruir com as suas palavras, tenha certeza que você já memorizou isso daqui. Só esse só esse exercício, tá? E aí você vai criando o seu repositório. Você vai criando um caderno, seja no Word, no OneNote, enfim. Você vai criando um repositório de discursivas, de argumentos. De forma que, quando você for escrever a sua discursiva, quando você for para o seu treino de discursiva, você busca essas informações no seu caderno. Quanto mais vezes você usar, quanto mais vezes você repetir esse parágrafo, maior vai ser a sua memorização. Para você, lá na prova, automatizar esse uso. Então, veja que esses parágrafos, eles podem fazer parte da sua revisão. Então, ao invés de você ver o mapa mental ali do início, você usa o seu parágrafo para você seguir, tá? E é importante que você não vai fazer isso com todas as disciplinas, tá? Tem algumas disciplinas que não é viável a gente fazer, e às vezes tem disciplinas que são secundárias ali para você, ou que realmente não tem como a gente usar. Né? Direitos humanos é algo que a gente está sempre discutindo e a gente sabe que isso sempre cai dentro ali da discursiva, principalmente se for um texto dissertativo e argumentativo. Agora, na minha prova cai contabilidade pública. Se você é um contador, beleza. Mas se você não está fazendo prova para contabilidade, tá? A chance de ser tema de uma discursiva é muito pequena. Agora, diferente, por exemplo, né? Quem tem dificuldade em AFO, né? AFO é uma matéria ali que a gente tem dificuldade. Então, pega, por exemplo, né? Tá estudando LDO, faz um parágrafo com os anexos constantes da LDO, com uma breve explicação entre eles, por exemplo, tá? Eu coloquei aqui, né, para você incluir esses parágrafos nas revisões por um motivo muito especial. Não esqueça desses parágrafos. Fiz hoje o parágrafo, coloca o seu caderno aqui de discursiva para sua revisão semanal, para você dar uma olhada nele, relembrar. Vai escrever uma discursiva, coloca o seu caderno do lado para você escolher os argumentos. Para você já organizar seu texto pensando nos argumentos. E se você começar a escrever pequenos parágrafos, ou seja, 3 linhas, 4 linhas, o seu texto, no final das contas, é uma soma de parágrafos. Para quem tem dificuldade em escrever o texto efetivamente, começar a escrever pequenas linhas vai te motivar e vai te dar o gatilho para você conseguir escrever o seu texto inteiro.
Tanto é que, por exemplo, quem tá fazendo o curso, né, o treinamento da discursiva do MPU, já percebeu que eu coloquei ali para desenvolver o texto pequenos parágrafos. Te obrigar a escrever os pequenos parágrafos para depois você ir para o texto final. Pensando principalmente naquelas pessoas que têm dificuldade em escrever. Agora, eu sei que vocês estão olhando para os slides e estão pensando, mas Patrícia, eu vou gastar tempo com isso. Eu vou demorar muito fazendo isso. Só que tem um porém. Você gasta esse tempo agora para não gastar lá na frente. Por quê? Porque agora você vai conseguir organizar um material legal de revisão, um material legal de argumentos para sua discursiva. Então, organizar esse material no começo vai demorar mais. Conforme você vai praticando, você vai conseguir fazer de forma mais enxuta. E às vésperas da prova, você tem um material pronto de revisão. Às vésperas da prova, você tem uma lista de argumentos que você pode usar. Que dá, inclusive, para levar no porta de prova. Para você realmente olhar ali, focado, né, naqueles argumentos. E utilizar na sua prova. Tá? Então, agora é com você. A primeira vez que eu dei essa mentoria foi pro pessoal do CNU. E a grande maioria dos alunos passou a fazer os argumentos. E a grande maioria dos alunos voltou depois da prova com essa percepção. Patrícia, eu consegui usar na prova. Eu lembrei na prova. Tá? Quando a gente lida com gestão de tempo de prova, de que você precisa saber lidar muito bem com o tempo da prova, isso ajuda demais. Porque você vai ficar mais ágil e o argumento e as ideias vão vindo de forma rápida e organizada. Porque você tem ali os pequenos parágrafos prontos. Alguém tem alguma dúvida? Vocês vão começar a colocar isso em prática amanhã. Maurênia, ótimo. Boa, Roberta. Quero ver colocar em prática. Roberta, tem muito assunto aí para estudar. Vai ajudar bastante na revisão. Juliana, depois do TRT 15, né, pro TRT da primeira região, sim. Caí, professora, desculpe, bem na hora que você estava conversando comigo. É que foi meu aniversário, então hoje tá bagunçado mesmo. Entrei atrasada, caiu, desculpe. Oh, Jesus, não tem problema não. Maurênia, artigo 5º da Constituição salva a gente. Salva. E assim, gente, isso daqui também serve para branco, tá? Às vezes você olha pro tema e fala assim, nossa, que não sei nem por onde eu vou começar. Comece por onde você sabe, tá?
A gente vai ter mentoria mais pra frente sobre essa história do branco, mas ter esses treinos, esses pequenos treinos, né, no meio das sessões de estudo, faz com que você diminua a tendência de ter brancos ou de ter, de travar ali na prova discursiva, né? Isso ajuda demais. Alguém tem alguma dúvida sobre como colocar isso em prática? Sim, não, talvez. Então, eu vou finalizar aqui com essa frase aqui de do One Tree Hill. Muitas vezes na vida você vai ter medo. Ter medo é normal. Mas se você não enfrentar esse medo, corre o risco de perder muitas coisas bonitas. Ter coragem é resistência. Dá medo a gente mudar, dá medo a gente estudar, dá medo da prova, dá medo de não estar fazendo a coisa certa, mas a gente tem que enfrentar. A gente tem que enfrentar o nosso medo, enfrentar as nossas dificuldades, que são muitas, eu sei. A gente enfrenta uma de cada vez, mas enfrenta, não se esconde. É isso, gente. Vamos em frente, vamos firmes e eu quero ver vocês colocando em prática. Inclusive, se vocês quiserem, né, compartilhar esses pequenos parágrafos, essas pequenas linhas, é só compartilhar lá no grupo, né? Os outros podem pegar essas ideias e escrever da forma como achar melhor, por exemplo, né? E eu dou os meus pitacos depois também para vocês. Então, compartilhem, vamos fazer aí um estudo em time para vocês terem mais eficiência também, tá bom? Então é isso, gente. Bom descanso para quem vai descansar. Bom estudo para quem tem meta para cumprir. E é isso.